Capítulo 3 do livro de Ruth. Este livro é espetacular, vamos assim usar essa frase. É um livro extraordinário, melhor, de uma lição tão profunda. Capítulo 1, e nós vamos parar no verso de número 11. Este livro fala de uma família. Amém. Fala de uma família, fala de uma tragédia dessa família, mas por outro lado também, nesta família surge um membro nesta família, a qual Deus vai usar tremendamente para o decurso da sua obra. Chama-se então essa mulher, chamada Ruth. Era para ter dado o nome do livro de Noemi, né? No entanto deu de Ruth. Capítulo 3. Disse-lhes Noemi, sua sogra: minha filha, não hei eu de buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois não é Boaz, na companhia de cuja serva estivesse um dos nossos parentes? Eis que esta noite a limpará a cevada da eira. Isso é um assunto muito bonito. E aqui a sua sogra disse para ela: banha-te, unge-te, põe os teus melhores vestidos e desce a eira. Porém, não te des a conhecer ao homem, até que tenhas acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita, então chegarás e lhe descobrirás os pés, e te deitarás, ele te dirá o que deve fazer. Respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disseres, farei. Então foi para a eira e fez conforme a tudo quanto a sua sogra lhes havia ordenado. E havendo, pois, Boaz comido e bebido, estando já de coração tanto alegre veio deitar-se ao pé de um monte de cereal. Então chegou ela de mansinho e lhe descobriu os pés e se deitou. Ou seja, o homem tomou um vinhozinho e estava bem relaxado, dormindo. Sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se e eis que uma mulher estava deitada aos seus pés. Disse-lhes ele: quem és tu? Ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és o resgatador. Disse ele: bendita seja tu do Senhor, minha filha. Melhor fizestes a tua última benevolência do que a primeira, pois não fostes após as jovens, quer pobres ou quer ricos. E aqui nós temos a chave. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto dissestes, eu te farei. Pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Todo mundo sabe quem é você. Apesar de tão nova que todo mundo já sabe que você é uma mulher toda especial. Senhor, abençoa esta meditação, que nós possamos entender, Senhor, este assunto com mais clareza para dentro do nosso coração. Abençoa, portanto, para que possamos sair daqui, levando um coração alegre e também respostas para as nossas decisões, que às vezes precisamos tomar no decorrer desses dias. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Podem sentar. Lembrando aos irmãos que nós estamos sempre aprendendo, e aprender é uma coisa que você tem que ter vontade, desejo. Alguma semana passada eu disse para os irmãos que Daniel era filho de Davi. É verdade, mas não é toda a verdade. Aí conversando com o nosso Robson disse: "O bispo, não é aquele. E eu tenho coragem de voltar atrás e dizer que você está certo. E eu fui pesquisar tudo, gastei um tempo. Então, só para você saber que não é vergonhoso você principalmente quem quer aprender. Daniel era filho de Davi? Sim, ele tinha um filho chamado Daniel. Está escrito em 1 Crônicas, capítulo 3. Também tinha um outro Daniel, um levita, que na época que Esdras vieram do cativeiro, trouxe aquela turma de volta, tinha um Daniel ali, que foi um homem que voltou com ele. E temos um outro Daniel, que é o profeta. E eu li bastante, li toda, e não dá o pai dele, dá a família de onde ele vem. Este é o Daniel, que é o profeta, o qual está registrado no livro. Só para não deixar você em conflito, e parabéns para as pessoas que já leram e sabem, e falaram, eu gostei. Então é muito importante a gente ter esta capacidade de voltar atrás. Quem volta atrás não erra caminho. Conhece essa frase? Quem volta atrás não erra o caminho, né? Pior é quando você vai sem saber para onde vai. Eu quero trazer esta história triste, mas ela nos mostra para hoje uma grande realidade que todos nós devemos tomar como uma lição para a nossa própria vida cristã, e isto através da vida deste casal e 2 filhos. Se você descobrir bem, este casal, eles tomaram uma decisão que não podia jamais tomar decisão, dada a sua origem. A origem deles não permitia que eles fizessem, mas eles fizeram. Tal como acontece muitas vezes com pessoas cristãs que tomam uma decisão que não deveria ter tomado. Estou vendo outro lá atrás, o Wilson, Deus te abençoe, Wilson. Só para saber que eu estou de olho em todo mundo, até em quem não veio. Deus te abençoe, Wilson. Este é o lugar, tá bom? Portanto, se nós não estivermos abertos para aprender a lição para a nossa vida pessoal, não adianta. Cadê o Aristide? Aristide, nunca mais eu vi o Aristide, né? Falando com a esposa dele ali. A primeira pergunta que eu quero fazer para você e para mim: dependemos do Senhor Deus ou não? A pergunta: realmente nós dependemos de Deus? Realmente estamos como dependentes? É uma pergunta que a gente tem que responder. Porque quem é dependente de Deus, ele vai até o final. Ele confia, ele crê, ele espera. Ele não abre mão da sua vida cristã. Quem depende de Deus, independe das crises. Ele segue ao Senhor, porque ele sabe quem é o Senhor. Isto é muito importante. Elimeleque, que era o marido de Noemi, e sua família, neste momento de crise, o que aconteceu com ele? Eles estavam, interessante você observar, lá o Belém deles estavam passando por uma crise enorme, e esta crise que estava acontecendo lá era por causa de desobediência, porque a desobediência, irmão, ela vai gerar invariavelmente problemas. E lá Deus estava começando a agir com eles,
porque eles estavam fora do padrão que Deus tinha pedido. Então, em desobediência ao Senhor. E aqui nós temos ali várias coisas. A casa do pão, no caso, virou a casa da fome. As pessoas estavam com fome, passando tribulações. E qual foi a reação deste casal, que deveria, ao meu ver, ter permanecido? Porque a minha pergunta é essa: será que Deus não é Deus para nos sustentar nas horas das lutas? Nós temos que fazer essa pergunta, irmãos. Será que Deus não é Deus para sustentar a mim e a você nos momentos de crise? Claro que é Deus. Mas vai depender da nossa postura, vai depender da nossa firmeza, de segurar na hora que as lutas acontecem. Este homem era bem sucedido, eu estava lendo sobre a vida dele. Ele era um homem dos nobres, um homem que tinha muitas coisas, muitos bens à vontade, muitas coisas. E ele, neste momento, aconteceu essa tragédia. Ele saiu para buscar comida. Eu vou sair com a minha família. Há pessoas que dizem uma frase que eu não gosto: primeiro a família, depois Deus. Não, primeiro Deus, depois a família. Porque é Deus em primeiro lugar, não é a família. A família, ela é importante, mas ela não pode tomar o lugar de Deus. E muitas vezes as pessoas não entendem esta palavra. É preciso aprender que momento de luta vai acontecer. E ele então, neste momento, bem sucedido, né? Deus cuidava dele. E a pergunta que volta: será que Deus não iria cuidar deles neste momento? Porque Deus é o dono do céu, da terra, da chuva e de tudo. É Ele que faz florescer as coisas. Será que Deus não vai cuidar? O problema não é este, é qual é a nossa reação. Porque Deus trabalha com as nossas reações. No livro de Jó, Jó é tomado como um exemplo do cara que mais sofreu. E muitas vezes queremos espelhar em Jó, mas não queremos passar pelo que ele passou. Olha a vida de Jó. Só para você entender, capítulo 1, verso 1, o que está escrito aí? Diz, eu faço questão que você leia para você gravar. O que está escrito? Verso 1 do capítulo 1. Está escrito o quê? Qual era a qualificação deste homem? Um homem da terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem o quê? Íntegro, reto, temente a Deus e que desviava do mal. Uma família grande, tinha boi, jumento, mais não sei o quê. Um homem perfeito. E a pergunta é: por que a tragédia? Por que aconteceu essa tragédia? Aqui diz o texto, se você seguir nessa leitura, não precisa ler. Ele diz que ele fazia constantemente uma oferta pelos filhos, porque ele ficava preocupado quando os filhos saíam. Se meus filhos estão fazendo bobagem aí, eu vou fazer uma oferta a Deus para pagar o pecado dele. Um homem justo, perfeito. E de repente vem um terremoto, acaba com tudo que ele tinha. Só escapou a mulher. E a mulher depois ainda tentou mandar ele morrer. A pergunta é: como é que pode a pessoa ser tão justa e acontecer isto? Você está entendendo? O problema não é acontecer os problemas, o problema é como você reage. As reações é que tem a marca mais profunda. A palavra de Deus diz que ele ficou na lama, ficou lá todo sujo, ficou lá todo cheio de feridas. Ninguém queria nem passar perto de Jó. Aquele homem que todo mundo admirava, gostava do seu rebanho, certamente foi na casa dele muitas vezes. Agora olhava para ele, ninguém quer olhar. Ele está caído, está arrebentado.
E é assim que o ser humano faz. É assim que o ser humano age para com os outros às vezes. Aquela pessoa só é importante enquanto ela faz alguma coisa de bem. O dia que aquela pessoa deixa de fazer, ela não serve. É uma lição que a gente olha e aprende. E nós temos que começar a entender. Mas a palavra do Senhor diz que ele tinha sempre, no capítulo 19, depois de passar muitas lutas, acusações de seus amigos, ele passou por uma tribulação tremenda, seus amigos acusaram, não, você deve ter cometido um pecado aí escondidinho. Talvez você tenha feito um pecado aí e está escondendo. Deve ter pensado isso. Mas chega no capítulo 19, olha o que ele disse aqui, vamos ler, verso 24. Que com pena de ferro e com chumbo, para sempre fosse esculpido na rocha. Ele está falando aqui da narrativa. Verso 25 ele diz o quê? Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim me levantará sobre a terra. E ele continua, depois de revestido este meu corpo, da minha pele que se perdeu, em minha carne eu verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. E de saudade me desfalece o coração dentro de mim. Esta é a postura que às vezes nós precisamos ver e precisamos aprender nos momentos das nossas lutas que acontecem. Eu estou tentando dizer a você para entender. Dependendo ou depender do Senhor nas crises. O perigo das decisões nas horas da crise, ela pode trazer uma tragédia. Me ouça, por favor, esta manhã, se você puder. Depender do Senhor nas crises e o perigo das decisões nas horas de crise. Quantos casamentos acabaram porque não superaram um momento de crise? Quantos? No momento de crise, joga tudo para o alto. Quantas pessoas perderam o emprego porque no momento de crise no trabalho não soube baixar a cabeça e deixar aquela nuvem passar, se levanta e perde o emprego. Quantos? Quantas pessoas não têm coragem de se levantar para continuar a vida depois de passar por algumas tempestades? Irmãos, se nós não aprendermos essas lições, não adianta a nossa vida. A vida cristã é uma vida que você tem que passar por essa luta, ver como funciona. Elimeleque saiu com a família, saiu da cobertura de Deus. Este é o problema. Saiu da cobertura de Deus e foi para uma terra onde o Deus era Deus pagãos. E ele foi se submeter a estes deuses, porque quando você entra neste mundo, você está debaixo do gerente deste mundo, que não é Deus. Quando você sai, é assim que acontece. Ele sai em busca de pão, em busca de comida, e ele encontrou não só a morte dele, mas também como a morte dos 2 filhos. Será que Deus não iria cuidar dele na terra dele? Porque Deus é um Deus que olha pelo seu povo. Deus não pode ser o nosso Deus só na hora que as coisas estão bem. Ele precisa ser o nosso Deus nas horas difíceis, irmãos. Vamos entender isso. Precisamos entender que na hora da crise Ele vai continuar sendo Deus. E se nós perseverarmos, Ele também vai perseverar em cumprir a sua palavra sobre nós. Você crê nisso? Eu creio dessa maneira.
É como enfrentamos as lutas. Porque acontece. Ele foi se submeter. Quantas pessoas da igreja sai da igreja e vai se submeter a determinadas coisas lá fora, colocar a sua cabeça na forca com problemas lá do mundo? Ontem eu vinha dirigindo pela linha vermelha, o trânsito está bem calmo, 3:30 da tarde. Eu não ando correndo muito, porque ali tem uns buracos ali que está arriscado a cortar um pneu. E de repente um carro parado no acostamento, e baixaram lá um aguidar, com as coisas em volta, e o camarada que estava vestido de branco, tinha um rapazinho, uns 20 anos, e ele com 2 galhos de mato. Este pobre rapaz se submetendo debaixo da mão dos demônios. E quantas pessoas deixam a igreja e vão entrar para caminhos errados e sofrem as consequências. Isso é muito triste. Conheço pessoas da igreja. E conheço pessoas que não só saíram da igreja, se tornaram inimigas da igreja, falando mal de todo mundo, de pastor e todo mundo. É aquela pessoa que está na mão do diabo e agora está agonizando e acha que todo mundo é que errou. Não é capaz de olhar para dentro de si e dizer: onde é que eu falhei? Onde é que o que eu deixei de fazer? Vamos dar um passo a mais dentro da história desta família. Esta família que sempre foi cuidada por Deus, ela não confiou que o Senhor pudesse cuidar na hora da fome, irmãos. Isso é muito triste, irmãos. Isso é muito triste. A gente abandonar a nossa confiança no Senhor. Quando eu li o Salmo 37, eu não li por acaso. Salmo 37, verso 5, o que ele diz? Entrega o teu caminho ao Senhor. Recita comigo. Entrega o teu caminho, confia nele. Mas o pior é que a gente não confia, irmãos. Nós não confiamos. Entrega o teu caminho, confia nele, ele vai fazer. Mateus 6,33, não precisa abrir, deve esses versículos estar na nossa mente. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Mas é que nós não buscamos o reino de Deus em primeiro lugar. Primeiro queremos cuidar da nossa vida. Por isso que nós sofremos muitas vezes. É Deus que dirige a nossa vida, meus irmãos. Irmãos, é Deus que dirige a nossa vida. A nossa vida não está à deriva, a nossa vida não está perdida. É Deus que está no controle da minha vida, da sua casa, do seu trabalho, do seu negócio, da sua empresa. É Ele que está. E a gente tem que ter isso muito vivo dentro da gente. Apesar de tantas coisas negativas, apesar de tanta gente tentando dizer que não vale a pena, eu digo, vale a pena. Deus é Deus. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Esta família, portanto, bem sucedida, que estava lá tão bem, só por causa de um momento de crise, ela sai. Ela, ao invés de esperar em Deus, o que aconteceu? Ela perdeu tudo. Mas o pior de perder foi a esperança, porque ela perdeu
a esperança. E quando você perde a esperança, não é aquela mulher chamada esperança, não. Quando você perde a esperança, você desanima. Você já viu, quantos aqui já... Eu não suporto conversar com gente negativa. Tudo que você vai falar puxa para trás, né? Não, mas isso não deu certo. Não, eu falo, não, mas fulano já fez isso, olha, ele não deu. Tem que botar um galho de arruda atrás da orelha. Porque tem crente que é um fracasso, irmão. Tem crente que você vai conversar com ele, só pensa nas coisas negativas e não é capaz de ter uma palavra de ânimo. É um Zé Pimenteira. E a gente tem que ter cuidado com essa pessoa. Comigo não dá, eu saio de perto. Eu saio de perto, quando eu vejo a pessoa. Aí vê o camarada comprar um carro bonito lá, que luta, trabalha, compra. Para quê? Podia comprar outro carro. Ele não gosta, não tem coragem de trabalhar e fica querendo olhar o que os outros fazem. Não. Eu gosto de ver quando eu passo na rua que eu vejo um camarada num BMW. Eu digo, oh, glória a Deus. Aleluia. Eu tinha muita vontade de comprar um carrinho que chama vermelho e branco. Mini Cooper. Você sabe por que eu não comprei? Que a minha mulher não deixa. Isso não é carro para velho. Nessa hora a mulher resolve o problema, graças e ela está certa. Mas não, eu não rapaz, ainda mais aqui com a capota que a gente abre em cima, meu Deus. Eu tinha vontade de comprar. Tive muita vontade de comprar uma Mercedesinha Sport, daquelazinha toda. Mas isso é coisa do ser humano, é do coração da pessoa. Mas quando você descobre Deus, Ele alimenta todo o nosso ser, Ele completa a nossa vida. A crise, ouça o que eu vou dizer a você, a crise não dura para sempre. Amém, irmão? Vamos fazer isso, vamos falar isso junto? A crise não dura para sempre. Diga para ele, vai voltar a chover. Diga aí, os caminhões vão voltar a funcionar. As máquinas vão voltar a funcionar. Glórias a Deus. Podemos dar um aplauso ao Senhor? Aleluia! Aleluia! Louvado seja. A crise não dura. Terminando, nós temos a Santa Comunhão, vamos atrasar 15 minutos hoje. A fidelidade não é um lugar onde se vai, e sim a maneira como você caminha. Ouviu o que eu falei? A felicidade não é um lugar para onde você vai. Nós estamos vivendo um período perigoso no nosso país. Muita gente querendo deixar o nosso país para ir para o Canadá, para ir para Portugal, para ir não sei para onde. Não estou contra nem a favor, muito pelo contrário. Mas a pergunta é, você vai para uma terra estranha, que não fala a sua língua, que não tem os seus hábitos, e você terá que se submeter, a não ser que você seja o nata. Você vai se submeter a trabalho que você aqui nunca fez. Nós temos um jovem aqui da igreja que ele é pedreiro lá. Foi trabalhar de servente e pedreiro. Tocava boa música aqui com a gente. Na hora da crise,
saiu. Tem algumas coisas que a gente precisa entender. Estados Unidos, você se não trabalhar, você não ganha. Estados Unidos não tem carnaval, feriado prolongado, que você sai na terça, só volta na outra semana e ganha a mesma coisa. Lá você ganha por hora de trabalho. Quando chega no final da semana do mês, você tem que apresenta o seu cartão e recebe por hora que trabalhou. É assim que funciona. Ninguém te dá nada. Eu estou dizendo a você que eu andei por lá. Eles lutam aqui, o camarada vem trabalhar, a primeira coisa que ele perguntou, é de segunda a sexta? O cara desse deve morrer. Sabe lá como é que funciona? Eles lutam para trabalhar sábado e domingo e feriado, porque é quando eles ganham, é maior o salário. É quando eles querem trabalhar. Aqui não. Eu quero ficar sábado em casa. Aí a pessoa, mas fulano foi lá e arranjou alguma coisa, porque trabalhou direto. Não tem esse negócio de feriado prolongado, nem carnaval, nem nada. Portanto, a felicidade não é um lugar para onde se vai, e sim a maneira como você está caminhando. Ruth tomou uma decisão extraordinária. A decisão de Ruth. Essa mulher ficou viúva, não quis mais casar. E ela tomou uma decisão que você jamais tomaria. E ela tomou e tem razão porque tomou. Porque quem se arriscaria a ir para um lugar estranho, seguindo uma viúva pobre, sem recurso nenhum? Quem se arriscaria isso, irmão? Quem ia se arriscar a ir para um lugar que não conhece? Uma viúva pobre, reclamando da vida? Mas por que ela foi? Porque ela descobriu em Noemi algo que Noemi não valorizou. Isto, capítulo 1 e verso 16. É que ela não olhou a viúva, ela olhou outra coisa. Depois de andar com ela, ficar viúva, a sua sogra, e volta, minha filha, vai embora, você ainda vai arranjar um casamento, tu ainda está nova, vai para lá. Ela queria voltar amarga. Disse Noemi, eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos teus deuses. Olha aí, volta para lá, vai ficar debaixo da mão daqueles deuses que não faz nada. Verso 16, leia com. Disse, porém, Ruth, não me inste para que te deixe e me obrigues a não te seguir-te, porque onde quer que fores irei eu, onde quer que tu pousares, ali pousarei eu, o teu povo será o meu povo, vírgula, o teu Deus, afirmativa, é o meu Deus. Ela teve uma visão mais ampla. Ela viu não só a Noemi, mas ela viu Deus que a Noemi tinha falado para ela. Portanto, meus irmãos, como seguir a uma pessoa que vem de uma tragédia? Como seguir uma pessoa dessa natureza? Mas aqui eu termino dizendo que Deus viu em Ruth o amor sem interesse. Ouça bem, Deus viu em Ruth um amor sem interesse. Porque se a viúva fosse rica, todo mundo queria, mas pobre não. Deus viu uma mulher que acompanhou a sua sogra por amor
e disse: se você morrer, eu morro com você. Eu não vou te deixar. Não é justo você vir de lá, vir para aqui e agora você voltar sozinho. Eu vou com você, porque eu sei que tem esperança. A casa do pão vai voltar a funcionar, o forno vai acender novamente e a fome vai acabar. Esta é a maneira que nós temos que pensar, irmãos, creio eu. Este é o perfil que Deus queria, e eu digo para mim e para você, este é o perfil que Deus quer para os cristãos. Não abandonar o Senhor nas horas das crises, mas seguir até o final da sua jornada. Haja o que houver, siga até o final. E nós vamos prosseguir, porque lá na frente nós vamos encontrar uma outra mulher extraordinária, que eu não vou falar quem é agora. Mulher extraordinária. E Deus olha, Deus acompanha aquelas pessoas que têm esta disposição. Deus olha. Faça-me lembrar de Pedro. Pedro estava cansado, todo machucado. Pedro estava todo assado do sol, noite inteira sem pescar, sem pegar peixe, pescando. De manhã, sol quente, não é hora de pescar. E Deus vira para ele e fala, o Senhor Jesus disse: Pedro, lança as redes. Isso parece até debochado do sujeito, né, Samuel? O cara pescou a noite inteira, que é a hora que dá o peixe na madrugada, né, irmão? Dia clareando, sol quente, o Senhor manda jogar aí. Ele disse: sobre a tua palavra eu lançarei a rede, porque eu sei que se o Senhor mandar, peixe vai entrar na minha rede. E isto valeu-lhe, sabe o quê? Ser o pregador da primeira mensagem que aconteceu. Que o Senhor te abençoe. Na hora da crise, é hora de perseverar. Porque as crises têm um tempo determinado para passar. As trovoadas não é dia inteiro. Elas passam. Vamos curvar a nossa cabeça e vamos nos aproximar da mesa do Senhor. Lá em cima, pastor Luiz Carlos. Vamos orar ao Senhor. Curve a sua cabeça enquanto os irmãos vão se aproximar aqui. Querido Pai, bondoso Deus, este é um momento tão especial, quando nós vamos nos assentar à mesa, e a razão hoje de participar da ceia, porque muitos irmãos viajaram, estavam ausentes, e nós desejamos, Senhor, fazer este momento para eles também, porque são teus filhos e precisam alimentar-se. Por isso, Pai, abençoa todos que vão comungar nesta manhã da Santa Comunhão, em nome do Senhor Jesus. Amém.